Eu nunca gostei de trabalhar no turno da madrugada no hospital. Quem já passou por isso sabe. Tem um silêncio que não é silêncio. É um vazio cheio. Aquela sensação de que o prédio observa. Era quase 2h50 da manhã e eu precisava ir até a farmácia pegar medicação. O hospital era grande, antigo e parte dele ainda tinha a estrutura dos anos 70. A farmácia ficava 2 andares abaixo do nível do pronto-socorro. E sim, significava pegar o elevador do subsolo. Quem trabalha lá evita aquele elevador. Ninguém admite em voz alta, mas evita. Ele tem um barulho estranho, demora para fechar. E às vezes, quando abre, é como se você estivesse entrando em um lugar mais frio do que o resto do prédio. Mas naquela noite não dava para esperar. Eu apertei o botão, demorou, bem mais do que deveria. Quando finalmente abriu, estava vazio. Luzes brancas, ruído fraco no motor e aquele cheiro sempre igual, desinfetante e ferrugem antiga. Entrei. Portas fecharam com um rangido que parecia quase humano. Pressionei S2, subsolo 2. O elevador começou a descer, devagar demais, como se estivesse pensando. No visor eletrônico a luz marcava 3, 2, 1 e então parou. Mas não parou em S1 ou S2. Parou entre os andares. As luzes tremeram. A ventoinha fez um som abafado, como se alguém tivesse colocado a mão nela e segurado por um segundo. Eu apertei o botão de emergência. Nada. Apertei de novo. Silêncio. Aquele silêncio pesado, denso. Parecia que o ar estava ficando mais grosso. Então, sem aviso, o elevador desceu de novo, mas muito rápido. Um solavanco seco me jogou para frente. Quando parou, as luzes diminuíram pela metade. O visor marcava S3, mas o hospital só tinha 2 subsolos. No meu peito, o coração batia como se quisesse sair. Eu tentei respirar fundo. Pensei que era um defeito no painel. As portas começaram a abrir, lentas, rangendo. Tão devagar que dava tempo para arrepender. E quando abriram, o que eu vi não fazia sentido. Um corredor estreito, sem acabamento, exposto, como obra abandonada. Lâmpadas fracas no teto, algumas oscilando, fio elétrico aparente. O chão de cimento com marcas de arrasto, como se macas antigas tivessem sido puxadas ali anos atrás. E nunca mais. O lugar fedia a mofo e algo mais. Algo que eu não queria identificar. Eu devia ter fechado a porta. Devia ter apertado qualquer botão. Mas eu fiquei parado, olhando, como se meu corpo tivesse esquecido como reagir. Foi aí que eu vi. Passos. Lentos. Arrastados. Vindo do fim daquele corredor. E algo mais. Uma respiração fraca, pesada, molhada. Como alguém usando máscara de oxigênio antiga, daquelas com bolsa respiratória. Eu senti meus olhos encherem de lágrimas sem motivo. Não era emoção. Era puro instinto. Puro medo animal. Eu apertei o botão para subir. A luz não acendeu. A porta não fechou. Os passos ficaram mais altos, mais próximos. Não era gente caminhando normal. Era arrastar. Arrastar cansaço, dor e décadas. Eu comecei a apertar todos os botões de uma vez. Qualquer coisa, qualquer andar. Só para sair dali. Nada respondia. Só aquele som chegando mais perto. E então, muito devagar, uma sombra apareceu no fim do corredor. Não dava para ver rosto, nem forma completa. Só a silhueta inclinada. E a respiração irregular, como se o ar estivesse sendo puxado por dentro de um tubo sujo. De repente, o elevador tremeu forte. As luzes apagaram e voltaram. O visor fez um estalo. E marcou. 2. As portas fecharam com força, como se alguém tivesse empurrado por fora. Subiu rápido demais. Muito rápido. Como fuga. Quando abriu no térreo, eu saí quase correndo. Minha mão tremia tanto que derrubei as chaves do bolso. Passei na enfermagem, ainda ofegante. A enfermeira olhou para mim e perguntou: "Você tá branco? O que houve?" Eu não consegui responder de imediato. Eu só disse: "O elevador parou." Ela franziu a testa e falou com naturalidade. Naturalidade demais. No S3, eu congelei.
Eu não tinha contado nada para ela. Ela só balançou a cabeça como quem se arrepende por falar demais. E murmurou: Faz anos que ninguém desce lá sozinho. Não à noite. Eu tentei rir. Pensei que era brincadeira. Mas ela não riu de volta. Até hoje, quando passo perto daquele elevador, mesmo vazio, eu sinto a mesma coisa. Um olhar vindo do fundo, esperando que alguém desça de novo. E se você acha que é só imaginação de plantão cansado, me diz então, por que tem botão S3 naquela porta, se o hospital só tem 2 subsolos? E por que, às vezes, às 3 da manhã, ele acende sozinho? Eu trabalhei por anos no turno da noite em um hospital antigo. Aquele tipo de prédio que ninguém sabe ao certo quando foi construído. Paredes grossas, teto alto, luz fluorescente que vibra como se estivesse cansada. E um silêncio que nunca parece natural. De madrugada, um hospital vivo. Respira diferente. Não é quietude normal, é uma quietude tensa, como se o próprio prédio estivesse esperando algo acontecer. Naquela noite, pouco antes das 3 da manhã, eu estava terminando uma ronda. Passei pelo setor cirúrgico, depois pela emergência, e quando entrei na ala feminina, senti um arrepio que me percorreu inteiro, sem motivo aparente. Nenhum alarme tocando. Nenhum chamado de paciente. Nada. Mas tinha aquela sensação que quem trabalha à noite conhece, como se alguém estivesse observando. Continuei andando, tentando ignorar. Os passos ecoavam pelo corredor, como se o chão fosse maior do que realmente era. A luz parecia mais fraca do que de costume, mesmo sem mudar nada. Foi então que eu vi. Primeiro fraco, depois mais nítido. Choro. Baixo, preso, doloroso. E vindo do fundo da ala, do leito 27. Esse leito, eu lembrava claramente, estava vazio. Sem internações naquele dia. Mas lá estava o choro, como se alguém estivesse tentando engolir a própria dor. Cheguei perto devagar. Meu coração estava batendo mais rápido do que eu gostaria de admitir. Quando virei para olhar, ela estava ali. Uma mulher sentada na poltrona ao lado da cama. Cabelos escuros, despenteados, caindo sobre o rosto. O corpo curvado, como se carregasse anos de sofrimento. Os ombros tremiam. As mãos cobriam parte do rosto. Senhora? A senhora está bem? Ela parou de chorar na mesma hora. Não diminuiu. Parou. Como se tivesse sido desligada. O som morreu. O ar pareceu gelar. Ela levantou o rosto devagar. E ali, naquele instante, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido na vida. Como se o tempo tivesse ficado mais pesado. Como se o hospital inteiro estivesse olhando para nós dois. Os olhos dela não tinham brilho, não tinham raiva, não tinham vida. Era como olhar dentro de água parada há anos. Ela abriu a boca, mas no início não saiu nada. Só um tremor nos lábios, como se falar custasse energia demais. E depois, com a voz raspada, sufocada, ela disse: Ele ainda está aqui. Ela não olhou para mim. Olhou por cima do meu ombro, para o corredor escuro atrás de mim. Meu corpo gelou. Meu instinto gritava para não virar. Mas eu virei. Devagar. Corredor vazio. Mas lá no fundo, a luz da emergência piscou uma vez. Só uma. Quando olhei de volta, o leito estava vazio. A poltrona também. Ela simplesmente desapareceu. Como se nunca estivesse ali. Na mesa ao lado da cama havia uma pulseira de internação. Eu não lembrava de tê-la visto antes. Peguei. O papel estava amarelado, como se tivesse anos. Nome. Data. Meu peito apertou. Fui até a recepção com a pulseira nas mãos. Chamei a atendente do plantão noturno. Pode verificar essa internação? Acho que tem algum erro, ela digitou. Olhou a tela. Depois olhou para mim, com uma expressão que eu não gosto de lembrar. Essa paciente morreu aqui há mais de 20 anos. Leito 27. Horário do óbito. 3:02 da manhã. Eu olhei o relógio. 3:02. Nesse momento, o rádio do balcão chiou sozinho. Ligou por um segundo. Som estático. E depois, silêncio de novo. Voltei para a ala. O corredor estava ainda mais vazio.
mais frio. O hospital inteiro parecia suspenso, como antes de um trovão. Quando passei pelo leito 27, senti um cheiro estranho. Não de remédio ou álcool, mas de roupa antiga. Guarda-roupa fechado por décadas. E naquela noite, pela primeira vez em anos de plantão, eu pedi para trocar de setor, só por uma noite. Eu disse que era cansaço, mas a verdade é que eu não queria passar de novo por aquele corredor escuro às 3 da manhã. Algumas noites depois, uma enfermeira nova me chamou perto do café. Ela disse: "Você já cuidou da paciente do 27? Ela perguntou por você." Eu só respondi: "Não, o 27 está vazio." Ela sorriu, como se fosse brincadeira. Mas aquele sorriso morreu rápido quando outra luz piscou lá no fim do corredor. E naquela hora, no fundo do hospital, eu ouvi aquilo de novo. Choro. Baixo. Preso. E eu juro, pareceu o mesmo choro daquela noite. Até hoje. Toda vez que o relógio marca 3:02 da manhã, eu evito olhar para o fundo da ala, porque ela disse: "Ele ainda está aqui." E eu acredito. As pessoas imaginam que trabalhar à noite num hospital é fácil. Pensa que o silêncio é descanso. Mas quem já ficou sozinho num lugar desse sabe. O silêncio tem camadas. E quando ele fica tempo demais com você, ele começa a respirar. Eu era vigia no subsolo de um hospital público. Era o tipo de lugar que ninguém visita se não precisar muito. Onde o concreto sempre parece úmido e o ar não se renova, apenas envelhece. Ali embaixo ficavam os arquivos antigos, os aparelhos quebrados, o estacionamento interno e o elevador de serviço que levava até o necrotério. Eu me convenci de que ia ser tranquilo. Turno noturno, pouco movimento, nenhum barulho humano. Só as máquinas, a ventilação, o estalo do metal quando a temperatura cai. Mas no meu terceiro turno eu já sabia. Não era um silêncio neutro. Era um silêncio que observava. A primeira vez era 2:40 da manhã. Esse horário eu nunca esqueci. Eu estava sentado na cabine, olhando câmeras antigas, imagem embolorada, como se o hospital inteiro estivesse em um sonho. Foi quando ouvi o tlim seco do elevador chegando, o arrastar das portas se abrindo, a lâmpada vibrando lá dentro, tentando ficar acesa. Eu não deveria ter ido ver. Mas curiosidade é uma doença. Quando cheguei no corredor, a porta estava aberta. Vazia. Não tinha ninguém chamando. Ainda assim, o elevador parecia esperando. Como se soubesse que eu estava ali. Como se quisesse que eu entrasse. Eu estendi a mão e apertei o botão fechar. Nada. Dei 2 passos para trás. A porta fechou sozinha e ele subiu. Aquela sensação ficou grudada em mim o resto da madrugada, como uma mão fria na nuca. O segundo turno. No outro dia eu ainda me sentia ridículo. Elevador velho, eu disse para mim. Só isso. Mas às 2:40, o som veio de novo. Dessa vez eu fui devagar. Queria provar para mim que era bobagem. A porta estava aberta de novo. Só que o chão estava marcado. Pegadas molhadas, tortas, longas, irregulares. Não pareciam pés. Pareciam algo tentando lembrar como andar como um humano. Segui com o olhar até onde as marcas sumiam, no meio do corredor. Não viravam, não paravam, não davam meia volta. Simplesmente terminavam ali, como se aquilo tivesse evaporado. Consegui sentir meu coração batendo na garganta. Era medo puro, mas medo quieto. Aquele tipo de medo que você não consegue justificar para ninguém, nem para você mesmo. Naquela noite, quando saí do hospital, senti que algo veio atrás, como uma presença que não tem forma, mas tem peso. A terceira noite, eu cheguei no trabalho com o estômago embrulhado. Não queria estar ali. Sabe quando o corpo sabe que vai acontecer algo ruim antes de você admitir? Era isso. Às 10 da noite, tudo normal. À meia-noite, o ar já estava pesado. Às 2:40, eu já estava parado, esperando. Porque a pior parte não é quando acontece. É quando você sabe que vai acontecer. Mas dessa vez, o barulho não veio do elevador.
Veio da porta de metal do arquivo morto, lá no fundo, abrindo devagar, arrastando, como se alguém empurrasse com mãos fracas e insistentes. O corredor ficou absurdamente frio. Não aquele frio de ar-condicionado. Frio que você sente nos ossos. Frio que parece puxar vida da sua pele. E aí eu ouvi aquela respiração. Pesada, irregular, molhada. Como alguém respirando através de água. Ou sangue. Não foi imaginação. Eu queria que fosse. Mas eu ouvi. Baixo, próximo, real. Pensei em sair correndo. Meu corpo inteiro pedia isso. Mas algo me segurou. Não medo, pavor. Pavor paralisa. O elevador começou a descer sozinho. Eu senti as vibrações antes de ouvir o motor. E quando chegou no subsolo, a porta se abriu. Eu fechei os olhos. Juro que pensei. Se eu olhar, enlouqueço. A respiração parou. O ar congelou. E aí, bem no meu ouvido, algo falou. Não como humano, mas como algo tentando copiar um humano. Você ouviu também? A voz saiu como costura mal feita, tropeçando nas palavras, como se estivesse aprendendo a falar naquele instante. Quando virei, não vi ninguém, mas senti. Frio grudado em mim, como alguém encostado bem atrás, sem corpo, sem forma, só presença. Eu saí dali. Fui andando, depois correndo. Deixei uniforme, crachá, tudo. E nunca mais voltei. Depois, disseram que outros vigias pediram transferência. Disseram que era o ambiente, o turno, a mente cansada. Disseram tudo o que se fala quando ninguém quer admitir o que realmente acontece em lugares assim. Mas eu sei o que eu vivi. E tem uma coisa pior. Eu continuo acordando às 2h40. Exatamente. Todo dia. Com uma sensação gelada na nuca. E às vezes, bem baixinho. Quando a casa está muda e a madrugada respira, eu ouço de novo. Eu sei que você ouviu. Eu nunca respondo. Porque eu sei que no momento em que eu responder, ele encontra o caminho de volta.